e da África que entra também nesse processo. E o nacionalismo? Não. O orgulho patriótico foi incentivado pelas lideranças políticas e empresariais, levando a população a desenvolver sentimento de rivalidade com as nações vizinhas. No momento em que algumas nações estavam se unificando no mesmo território, como é o caso da Itália e da Alemanha. Então, dentro da Europa, nós temos o processo de definição dos territórios das nações anteriormente, mas no final do século XIX, em 1871, nós temos o processo de unificação da Itália, que não era um único país como nós conhecemos hoje, eram pequenos reinos, e da Alemanha, que tinha a Prússia como um grande reino, mas que também tinha outras divisões. Esse assunto a gente já discutiu e a gente vai caminhando. Então, e o pensamento imperialista, já que a gente está falando da Primeira Guerra associada ao imperialismo, né? O imperialismo é uma série de ideias, medidas e mecanismos que as nações, nações-estados, porque aí o Estado tem aí papel da Força Armada, da lei, então elas procuram efetivar para expandir os seus territórios, né? Então tentam ampliar a cultura e a economia como parte dessa expansão. Então leva esses valores, esses elementos que é de um território para outro no processo de expansão. Então o pensamento imperialista, ele traz isso, essa ideia de expansão, seja pela cultura, seja pela força. E aí a gente tem alguns caminhos que vão nos apontando o processo da guerra. Como falei anteriormente, nenhum fato histórico existe isolado em si. Nós precisamos compreender a cada assunto de história que nossos professores trabalham conosco, qual é o encadeamento desses fatos. Então vejamos aqui. O desenvolvimento tecnológico e disputa comercial. A Revolução Industrial provocou grande desenvolvimento tecnológico entre as nações europeias a partir de 1750 na Grã-Bretanha, mas principalmente a partir de 1850 a 1910 no resto do continente, porque aí nesse período aí as outras nações europeias também ganham um grande surto de desenvolvimento tecnológico e industrial. Esse desenvolvimento acelerou a produção industrial de mercadorias, gerando intensa disputa por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima entre essas nações. Então essa disputa foram se acirrando aí nesse pensamento que eu falei anteriormente, imperialista, né, de expansão. Então, a expansão territorial e unificação da Itália e Alemanha foram outros elementos que vão se compondo ao cenário da guerra. Na corrida por expansão territorial, as nações buscavam ampliar suas fronteiras internas. Com isto, a Itália e a Alemanha promoveram a anexação de territórios vizinhos que mantinham mesma identidade cultural, língua, costumes, a religiosidade, que a religião cristã, que era muito comum ao conjunto dos países da Europa nesse período. Então, essa unificação se dá aí em 1871, por conflitos próprios que a gente discute em outros momentos das nossas aulas. Este fato foi denominado de unificação de Itália e Alemanha, isso aí pegando um pouco do fato que aconteceu nesse período. Então, é um conteúdo de história específico, mas que a gente traz aqui como parte desse processo de desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a unificação tornou a Alemanha uma grande potência econômica no continente. A Itália se formou, mas a Alemanha tinha ali vários principados ricos, então o impacto foi muito maior com a Alemanha. E a colonização da Ásia e a África também são outros fatores que a gente vai trazendo para entender tanto o imperialismo como o conflito internacional, né? Então, com a independência das colônias da América Latina no início do século XIX, aí o Brasil foi de 1822, mas quando você estuda o conjunto das independências na América Latina, a gente vai entendendo que essa separação da dependência europeia vai se dando mais cedo, né? Houve uma redução da interferência das potências europeias sobre essas nações a partir daí. Porém, a segunda metade deste mesmo século, o século XIX, os interesses se voltaram para a Ásia e África, gerando uma corrida das potências pelo controle de territórios ricos em minérios com mercado para consumir parte dos seus produtos excedentes da indústria. Então percebam o que é que gera o conflito. Mais adiante eu vou correr lá para os tópicos, porque aí, como vocês já tiveram essa aula, vocês vão refazendo essas compreensões
e vão conseguir responder legal às questões que estão lá no AVA, né? Então, a colonização da Ásia e da África aí. Em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, se declarou dono do Congo. O Congo é uma grande região ali na África Central, uma região de florestas, onde tem os gorilas, onde tem os chimpanzés. Então, aquela região de florestas e rios é a região do Congo. Um rei da Europa se declarou dono. Então, para você ver o pensamento imperialista como se coloca, para a população que está lá há muito tempo. Em 1885, 14 países europeus, Estados Unidos, Rússia, realizaram a Conferência de Berlim, onde estabeleceram a partilha da África, né? Então, a França e a Alemanha e a Grã-Bretanha aí vão ser grandes vencedores nesse processo, porque eles saem com a maior parte da fatia. Então, esse processo de expansão das potências europeias vai desestabilizar as estruturas culturais locais. Na Ásia não foi menor a violência utilizada pelos europeus para manter o controle. Também usaram muita violência e as tecnologias bélicas que os europeus tinham facilitou essa entrada. Dessa forma, as nações asiáticas resistiram duramente. Não foi simples assim, né? Então, a revolta dos Sipais, por exemplo, foi um levante popular na Índia. A Índia, que é um dos países mais populosos do mundo hoje, né? Em 1857, contra a colonização inglesa, né? Aí nós tivemos também a Guerra do Ópio, de 1839 a 42. Durou mais tempo, mas é uma tentativa da China proibir o comércio de uma droga muito poderosa na região, na Ásia, que era o ópio, e que a Inglaterra estimulava a venda dentro da própria China, que é para ganhar dinheiro com isso, né? Em 1853, as forças americanas impuseram uma derrota ao Japão, e aí os portos do Japão abrem para o comércio americano a partir de uma imposição. Então, no final do século XIX, a China estava dividida entre a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Rússia, Estados Unidos e Japão. Uma das potências eram da asiática, as outras eram da América e da Europa. Então, aqui a gente traz uma imagem que é muito legal ver isso em história também. Vocês podem estar buscando na internet, nos livros, o que é que as imagens falam sobre seus tempos, né? Então aqui a gente tem uma charge trazendo aí a partilha da China. Aí observem, quem são os personagens? Cada pessoa que vocês conseguem visualizar nessas fotos aí, elas representam que países? São uma forma de a gente interpretar também a história a partir das imagens, né? Então vamos lá. Então, no início do século XX, pela primeira vez na história, o mundo estava dividido entre grandes potências econômicas europeias e os Estados Unidos. Em 1905, se encontrava sob controle europeu 90,4% da África, 56,6% da Ásia, 100% da Austrália, completamente dominada pela Inglaterra já, e 27,2% da América. Percebam que é um percentual bem menor, porque a descolonização no começo do século XIX contribuiu para isso, e 98,9% da Polinésia, que são aquelas ilhas que ficam no sul do Pacífico, junto com o Oceano Índico, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, também outra imagem legal que vocês podem observar, que é a forma de divisão. Essas áreas vermelhas, se vocês olharem na legenda do lado, elas correspondem aos domínios da Grã-Bretanha, e azul da França, ou seja, as duas maiores potências que mais acumularam domínios dentro da África. Isso aí é um exemplo, mas aí nos outros continentes não foi diferente, né? Então, a tentativa de expansão territorial fez com que as nações europeias disputassem fronteiras. A Guerra Franco-Prussiana, em 1870, deixou um sentimento de revanche na França pela anexação do território pela Prússia, né? Então, a Guerra Prússia, que era o maior reino daquele grupo que formou a Alemanha. Eu vou avançar lá para os tópicos, porque aí dos tópicos eu deixo para vocês as dicas das atividades. Aí vocês vão fazer algumas perguntas, e aí, no possível, a gente vai respondendo aqui, mas também eu deixo a indicação de que lá no AVA, naquele ambiente de aprendizagem virtual da secretaria, vocês podem acessar as questões. Estão bem legais para responder, certo? Então eu vou passar aqui, aí eu trago aqui alguns elementos. Por exemplo, voltando para vocês aquelas imagens da guerra. Então, a guerra de trincheira, o uso de metralhadoras, o uso de tecnologias mais avançadas para a produção de armamento, que foi fruto da Revolução Industrial, agora está servindo aqui para um conflito que vai exterminar milhões de pessoas, né? Então, aí vocês têm
máscaras contra gases, porque as guerras tóxicas, né, o uso de produtos químicos já estavam sendo utilizados também, aviões, metralhadoras potentes. Então, a tecnologia da Revolução Industrial serviu aqui na guerra, que tem a situação das trincheiras, que é aquilo que a gente fala lá de uma das fases da guerra, das trincheiras, e a gente vem aí também para a participação. Eu peguei aqui esse tópico que é importante a gente ver, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Foi no dia 26 de outubro de 1917 que o Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança, aquela aliança que eu já falei, formada pela Alemanha. Assim como os Estados Unidos também entrou nesse período. Aí os Estados Unidos e o Brasil tiveram navios bombardeados e submarinos. Eu já falei isso aqui também no momento anterior. Neste caso do Brasil, foi no Canal da Mancha e no Mar Mediterrâneo, os seus navios bombardeados. O então presidente, nós já vivíamos sob o sistema presidencialista, Venceslau Braz, após a autorização do Congresso, porque é o balizador dentro dos três poderes, certo? Assinou declaração de guerra. A participação do Brasil, no entanto, foi pontual. Participou dando apoio nos combates aéreos, navais, levemente, mas principalmente com a disponibilidade de mantimentos, certo? Então, eu trago um pouco disso. Aí, a guerra. Deixa eu voltar aqui. Ela foi dividida em algumas etapas, mas aí a gente sabe do desfecho, porque já foi trazido na aula anterior, e o Tratado de Versalhes foi a culminância disso, né? Em dia 28 de julho de 1919, a Alemanha assinou, reconhecendo sua derrota na guerra, e aí teve as duras indenizações que ela teve que pagar. Aqui é uma imagem que eu também já trouxe no outro momento, que é a questão do mapa dos territórios europeus antes e depois da Primeira Guerra, né? Então a gente vai observar, por exemplo, onde está a Rússia aí no mapa, se vocês conseguem alcançar, passou a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabou em 89, e a gente precisa também compreender isso. E outros pequenos países ali da parte mais central, também teve seus territórios diminuídos, né? Por exemplo, a Iugoslávia, ela foi criada a partir disso, né? Então, a Alemanha, ela vai perder um pouco do seu território e você vai ter essa reconfiguração. É importante que vocês observem melhor esses mapas depois, tá certo? E aí a gente vai recapitulando rapidamente aqui para ver como é que a gente entendeu isso. O desenvolvimento tecnológico no século XVIII e XIX na Europa provocou a Revolução Industrial. Primeiro ponto. A Revolução Industrial gerou acúmulo de riqueza entre nações, criando uma poderosa burguesia industrial e financeira, transformando essas nações em grandes potências econômicas e militares. O surgimento do capitalismo industrial financeiro provocou o surgimento do imperialismo, também já foi dito, no século XIX, né? O imperialismo acirrou as disputas comerciais e militar entre as potências. A busca de expansão de mercado gerou a colonização da Ásia e da África, com a destruição ou desorganização das grandes sociedades que existiam nessas localidades, né? Então, a partilha da África no final do século XIX foi um dos grandes exemplos do imperialismo europeu. E aí, o que a gente visualiza hoje na África é também decorrente desse processo que a gente precisa conhecer e compreender melhor. O nacionalismo foi outro fator que contribuiu para intensificar as disputas entre as nações, né? Então, o sentimento nacionalista, minha nacionalidade é melhor, eu sou superior, eu represento a supremacia das raças. Então, esse tipo de sentimento foi muito forte. A guerra durou 4 anos, de 1914 a 18, e teve países que formaram a Tríplice Aliança, que é aquele grupo de países da Alemanha, e a Tríplice Entente, que é a aliança a partir da Inglaterra e da França, né? A guerra se deu no continente europeu. Com isso, as nações envolvidas diretamente no conflito passaram por grandes crises econômicas no pós-guerra. Os Estados Unidos foi o grande vitorioso da guerra, pois financiou os países da Entente, né, os países aliados, e estava longe, ele não estava no foco da guerra, né? Então foi muito beneficiado, além de patrocinar uma série de coisas para esses países que estavam em guerra. O Brasil entrou na guerra como fornecedor de mantimentos, mas também participou das batalhas navais e aéreas, muito pontualmente ali no apoio, certo? Isso a gente não pode esquecer também. A Primeira Guerra teve como desdobramentos a Revolução Russa,
e vai mais adiante, é um outro conteúdo nosso, em 1917. A Grande Depressão Econômica de 1929 também vai ser fruto disso, e a Segunda Guerra Mundial, que se inicia em 1940. Então, a gente pode perceber que um conjunto de fatos e fatores que vão acontecendo ao longo da história, que envolve a questão cultural, que envolve a questão econômica, que vai envolver a questão das identidades nacionais, né? Que vai envolver, acima de tudo, esse sentimento imperialista de expansão, de domínio, de controle, é o que vai gerar a intensificação desses conflitos e vai desembocar num dos maiores genocídios da nossa história, digamos assim, porque povos inteiros são exterminados com a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso pensando na questão do lucro. Então, como a gente faz ponte dos acontecimentos no aspecto político, cultural, social, militar, daquele período, com o que está acontecendo no mundo hoje, né? Como é que nós acompanhamos os fatos que vêm acontecendo ao longo da nossa história e quais são as consequências deles no futuro, né? O futuro é algo que nós estamos construindo, mas o conhecimento básico sobre fatos passados nos ajuda bastante. E o papel da história na nossa sala de aula é um pouco isso, trazer para vocês um pouco desse conhecimento, estimular vocês, incentivar vocês a buscarem mais, e a partir daí a gente vai construindo um entendimento da importância de cada um desses fatos históricos para a construção da nossa sociedade contemporânea. Então, é mais ou menos nessa direção que a gente vai construindo esse entendimento sobre a Primeira Guerra Mundial. Quais foram os fatores que levaram a ela, como foi que ela se desenvolveu, né? E como é que a gente vive hoje em decorrência daqueles momentos, tá certo? Então a gente tem aí um resumo de tudo isso, e vocês têm agora algumas perguntas aqui que eu vou estar vendo. Na verdade, chegou uma, né? Alícia, da Escola Coronel Otom. Obrigado, Alícia, por ter feito essa pergunta, né? E ela traz aqui: qual foi o motivo da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Boa pergunta, viu, Alícia? Então, os Estados Unidos, desde a sua independência da Inglaterra ali por volta de 1776, né? Ele cria uma característica própria, então desenvolveu uma economia própria, não passou por uma colônia de exploração, como aconteceu com o Brasil também no sul dos Estados Unidos, mas desenvolveu um processo industrial muito mais cedo. Com a sua independência, a sua economia acelerou, então entrou no universo da Revolução Industrial muito primeiro do que o Brasil e do que outros países da América. Então, os Estados Unidos estavam fortes. Os Estados Unidos surgiu da Inglaterra, que era a colônia inglesa, e tinha toda uma identidade com a cultura europeia. Foi fornecedor, mas aí a Alemanha provocou. E em 1917 a Alemanha destruiu alguns navios e submarinos americanos, acusando os Estados Unidos de estar patrocinando. Obviamente, os Estados Unidos querendo desenvolver a sua economia, também disputando com as outras grandes potências, financiou essa guerra. A Alemanha, percebendo isso, atacou os Estados Unidos, porque naquele momento ele estava neutro, mas a Alemanha questionava essa neutralidade. Então, ao atacar os navios americanos, chamou os Estados Unidos para a guerra, e os Estados Unidos entrou numa situação confortável, certo? Porque não tinha ali proximidade com o continente da guerra, mas ele foi chamado pela Alemanha porque foi acusado de financiador da guerra. Temos outra questão? Não. Então, Alícia, eu espero que eu tenha respondido legal a sua questão, mas é importante que vocês também cheguem lá no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem que a Secretaria criou para facilitar nesse momento de pandemia a continuidade dos nossos estudos. A gente sabe da dificuldade que vocês têm por conta de equipamentos tecnológicos, de internet, mas quem tem acesso, reserve todos os dias uma horinha para estar lendo lá, visualizando as coisas da AVA, e lá tem 4 questões de múltiplas escolhas que vocês vão poder estar vendo e respondendo. Eu acho que vai ficar bem legal, porque aí vocês vão assimilar melhor o conhecimento e à medida que estiver lendo essas questões, vão conseguir relembrar
muito do que eu falei para vocês aqui nesse momento de hoje, mas também no momento anterior, na nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, eu espero que vocês busquem na AVA, no AVA, essas informações extras, mas também em história. A gente nunca tem uma fonte só, né? Diferentemente de fake news, história que requer fontes originais. E aí vocês podem estar buscando na internet mesmo, tem o Google, mas também tem o Google científico, onde tem textos mais consolidados. Mas, de maneira geral, na internet vocês conseguem buscar, se não tiver a fim de ler textos, busquem imagens e vão associando com esses conteúdos que vocês já tiveram acesso. Mas é importante que a gente não perca o hábito de gostar de ler, que era justamente para construir uma mentalidade diferenciada a partir da contribuição do conhecimento que a gente tem na escola. E história é uma das disciplinas que ajuda nesse sentido de compreensão. Então, espero muito que vocês cheguem lá na AVA, busquem isso, porque o que vocês compreenderem sobre a Primeira Guerra Mundial e seu entorno vai ajudar no próximo conteúdo que nós estaremos tratando na próxima aula. E isso ajuda de maneira geral. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.